No oferecimento de Criarte em Ambientes Planejados, está no ar o episódio número 57 do Prosa e Café, e hoje eu tenho uma visita de um grande amigo e, claro, também um grande profissional, advogado criminalista, doutor Edu Virgem Aranha. Doutor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Douglas. É uma satisfação, um prazer pelo convite. O Prosa e Café já está indo aí, né? Nas mídias, já sendo falado. Fico muito satisfeito de estar aqui, de estar tendo essa prosa com você, de estar tirando conhecimento, de estar tirando uma amizade, de estar tirando informações. Então eu que agradeço pelo convite. Seja muito bem-vindo, e a nossa ideia é contar histórias e aprender, né? Cada dia que passa um entrevistado aqui, a cada semana eu ouço histórias, aprendo com elas, e o nosso público que nos acompanha também sempre aprende, interage. Então, nós teremos uma prosa assim bem leve, embora o assunto seja um assunto não tão leve, mas a prosa é sempre leve, sempre esclarecedora, doutor. Eu gostaria que você contasse para a gente sobre a sua formação profissional, sobre a sua história de vida. Bem, Douglas, sim, a advocacia não era uma atividade primordial minha, né? Eu não tive nenhum familiar que é atuante nessa área. Eu não venho de uma família tradicional e acho que pouquíssimos têm isso, mas eu descobri esse direito como uma forma de ajudar mesmo. Eu, de primeiro norte, eu nunca pensei em ser um advogado. Na época, quando eu estudava, eu tinha um outro foco de fazer engenharia. E depois eu mudava o foco, eu pensei em fazer uma área de humanas, mas depois eu pensei em fazer odonto. Cheguei a fazer vestibular, cheguei a passar no vestibular, mas acho que na primeira vez que eu tive contato com qual seria o serviço que um dentista exigia, não era o que o engenheiro exigia, não era o que eu queria. Então eu me recuei, me resguardei e pedi. Falei, não, eu tenho outra função para fazer, eu quero ser o que eu sou, mas qual seria? E dei meu tempo, e meu tempo me mostrou isso. Falei, não, vou fazer direito. Estudei numa faculdade em Goiânia, né, que é a do Irã Saraiva, o qual eu tive o prazer de estudar com ele. Acho que muitos aqui não vão lembrar dele. Ele foi um constituinte, né, na nossa Constituição de 1980. Eu tive o prazer de estudar com um constituinte que estava lá em 1988. E ele é um cara muito culto. Ele foi um dos que me fez apaixonar mais pela profissão de ser advogado. Eu não sei se você lembra do Irã. O cara que já foi senador, já foi deputado, já foi vereador. Então foi um que me abraçou mesmo e apaixonar por essa profissão. Sou da região mesmo, você sabe. Fui nascido aqui em Itapaci, nasci, né? Sou natural de Itapaci. Nasci, sou de 82, já estou aí na casa dos 40, né? Essa idade pesa, parece que o cabelo branco chega junto com essa idade. Né? E chegou. E venho, assim, com tanto orgulho saber que você está com esse programa, Prosa e Café, já há um bom tempo, né? Eu sempre tenho acompanhado você, tenho acompanhado sua trajetória na rádio, o qual eu sempre, na fazenda, quando eu tenho minhas folgas aí, eu vou para a fazenda, eu sempre gostava de mandar um recado pro Douglas, ligava, conversava. Você já tem essa história, né? Então, criou uma história bonita, como radialista. E eu também falei, vou ter que criar uma história bonita na profissão. Não tinha ninguém que me desse um apoio assim, de falar, olha, essa profissão é boa. Mas acreditei, né? Como eu sou natural de Itapaci, minha família é de Pilar, mas o pessoal de Itapaci de fato me abraçou. Tenho amigos aqui, tirei meu segundo grau aqui, me formei aqui, né? Tirei meu segundo grau aqui, então assim, tem muitas amizades aqui, meus amigos, então eu me sinto de casa, né? Fui muito acolhido aqui, e eu falo que Itapaci hoje é a joia rara do vale, né? E aqui eu amo, é aqui que eu quero ficar. Essa Itapaci é maravilhosa mesmo, né? Famado e falado, né? Que é isso. Itapaci tem as histórias. É como dizem, né? Tem gente que viaja e volta, ou então muda, passa um tempo fora, depois volta, e aí eu não sou itapacino nato, mas me considero porque já estou aqui há mais de 20 anos.
Então a gente sempre fala, quem bebe a água do Rio São Patrício, Não volta. né, não Não. dá conta de ficar muito tempo Não, longe, não, né? Volta, mas volta mesmo. Volta mesmo. E eu acho que Itapaci é uma cidade pacífica e acolhedora, né? Temos os nossos problemas, tem, Itapaci tem, a região nossa tem, mas Itapaci é acolhedora, sabe recepcionar seus visitantes, sabe fazer evento, tem comércio. Então, assim, os itapacinos têm um orgulho hoje de falar assim, não, eu gosto de valorizar a minha cidade. É verdade. Itapacino tem orgulho de falar, não, eu adoro a minha cidade, eu valorizo a minha cidade. E todos os cidadãos que moram aqui têm esse respeito. Todo mundo que chega é bem tratado. Temos empresas de grande porte aqui, né? Tem mineradora em Pilar, tem a usina. Tem muitas pessoas que são de fora. E essas pessoas já se misturaram e já fazem parte. Isso. Né? E aqui é bom, e aqui é o lugar que te acolheu e me acolheu também, mesmo eu sendo natural daqui, mas a gente já é de casa. A gente já é de casa, isso é fato. É verdade. E ressaltando essa sua história de sucesso, né, na nossa trajetória, como você mesmo citou, cada um construindo a sua história, eu quero salientar que a sua história é uma história de sucesso, você é um grande profissional, Obrigado. uma pessoa respeitada aqui no meio e sempre muito bem-vindo, sempre muito bom quando a gente se encontra, está sempre com o mesmo astral, positivo. Precisou do Dr. Eduvigem, a gente liga aí na hora. E isso faz parte da essência do Itapacino, né? Essa prestatividade em ajudar as pessoas, estar sempre ali. E é muito bom conviver aqui, é muito bom viver aqui em Itapaci. Eu quero... falando sobre a sua atuação profissional, né, agora, recentemente, teve o desfecho do caso do jovem Jean Paiva, que comoveu todo mundo, né, que já foi um assassinato que já aconteceu há mais de 10 anos, e o julgamento acontecia, não acontecia, e eu gostaria de convidá-lo para a gente falar sobre esse assunto, tendo em vista que você esteve lá e teve a sua participação, né, onde muitas pessoas sabem do desfecho e outras não. Nós vamos falar sobre esse tema aqui. E já, antes de começar, me solidarizar, assim como todas as pessoas fizeram, com a família, né, do jovem Jean, que tem todo o nosso respeito, do Dr. José, a esposa, Joyce, toda a família. Eu quero te perguntar, doutora Eduvigem Aranha, em que ano que aconteceu o assassinato do Jean? Foi em julho de 2013, né? Foi um evento. O Jean, como todos sabem, era um jovem simples, natural, de Pilar, criado com os princípios religiosos, criado em cima da simplicidade, criado em cima da educação, do respeito com o próximo, criado em cima dos princípios religiosos. E num evento que ele participou, eu gosto de falar que nunca foi de fato em 2013, ele já faltava um pouco mais de formar, fala assim, festa. Não existiu festa, era uma confraternização, na qual ele era um organizador da confraternização que encerrava uma jornada de odontologia, onde participavam os estudantes de odontologia. E ele, inclusive, fazia parte disso porque os diretores, o coordenador, confiavam na idoneidade dele, porque ele era essa pessoa que estava sempre à frente, fazia parte da organização da sala, de palestra organizada, e esse evento ele se dispôs a ajudar. Então, assim, eu não gosto de falar que foi festa, eu falo que foi uma confraternização, porque de fato foi uma confraternização. Festa, Douglas, 500, 600 pessoas, lá um pouco mais de 100 pessoas estavam ali, todos ali conheciam, sabiam que era assim, só que existia algum ali, e alguns poucos, que não eram para estar ali. Que nem deviam estar lá, no caso. Nem deviam estar lá, e era um dia de sexta-feira. Era um dia de sexta-feira. A semana da jornada odontológica acabou na sexta-feira, então era para estar ali estudante. E o sujeito, Paulo Vitor, que foi o autor do crime, ele era um dia de sexta-feira, ele não tinha que estar trabalhando, ele não tinha que estar ali. Ele não fazia parte dos formandos? Não, ele não fazia parte dos formandos. Ele foi ali a convite
da namorada da época que convidou ele. E ele fala, não, eu estava lá com esse objeto do crime que ele utilizou a trabalho. Como que uma pessoa estava sexta-feira, 3 horas, 4 horas da tarde, trabalhando dia de sexta-feira? Não era, ele não estava ali para trabalhar. Se ele estivesse trabalhando, se ele fosse mesmo, estivesse trabalhando nesse dia, sexta-feira, o expediente não encerra 1 hora da tarde ou 4 horas da tarde. Não encerra mais tarde, às 18 horas. Então ele não estava ali para isso. Então esse dia foi um dia assim, que começou muito bom. Ele estava feliz, eu tenho um registro de toda a instrução do processo que mostra ele feliz, Lucas. Sabe, tem uma foto que eu mostrei no plenário do júri, que realizou-se agora em março, que eu mostro ele, uma foto recente dele, que foi postada no Facebook. Antes não tinha, né, muita mídia assim com o Facebook, hoje não tem muito, mas antes tinha, e postava tudo. Tem uma foto dele do dia, um amigo dele postou, ele sorrindo. Feliz. Então, ele acordou um dia feliz e a família amanheceu destroçada. Então foi em julho de 2013, né? Mas pra gente que envolveu parece que foi ontem. E foi isso, foi o dia em 2013, há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos, né? Você vê a família passando por todo esse sofrimento ao longo de mais de uma década, né? Doutor, qual foi o motivo desse assassinato? Douglas, que pergunta difícil essa sua. Eu penso assim, até hoje eu tento descobrir qual foi esse motivo. Mas quando eu vejo o processo, até hoje, se eu ver, eu não consigo encontrar esse motivo. Eu não consigo acreditar que uma briga banal, por causa de um chope numa fila, é um motivo para você tirar a vida de alguém. Eu não posso acreditar isso. Eu como pai, eu como advogado, já vi muitos casos atuando como advogado, eu já vi tanto motivo banal, mas mais fútil que esse motivo eu nunca vi. Poderia ser eu, poderia ser você. Quantas vezes você vai num evento e você vê uma discussão, você afasta dessa discussão. Você nem vai se você tiver mal intencionado, mas o motivo em si, eu tento acreditar que não foi um simples copo de cerveja. Eu tento acreditar, mas foi um motivo tão fútil que você fala, mas foi um copo de cerveja, doutor? Foi, Deus. Foi um copo de cerveja. Eu vou tentar fazer um croquis aqui, se você não entender bem, ou se os ouvintes do Prosa não conseguirem entender, depois você pode mandar pergunta que eu faço o maior prazer de explicar. Mas assim, era uma confraternização e lá tinha uma bancada, né? Então assim, não era como fala confraternização, você chega, você altamente se serve. Você pega uma água, você pega um café, você auto se serve. Sim. Quando você vai em festa da sua família, você auto se serve. Então assim, tinha uma bancada e tinha uma máquina de chopp, e conforme as pessoas enxergando, ia se servindo. E nisso acabou, né, esse chopp foi providenciado e formou tipo uma aglomeração. Uma aglomeração que eu falo é assim, 20 pessoas, 15 pessoas que ficam ali, rodeando. Em volta ali para servir. Mas não tinha uma fila indiana. Marcada os lugares. Indiana que eu falo, aquela indiana que vai para a fila da ceia, que vai para a fila da Eucaristia. Não tinha aquela fila indiana. Todo mundo questão de censo ali também, né? E no relato, toda a instrução prova assim, que quando chegou o acusado, né, ele colocou o copo para servir e tinha um outro também que estava com o copo ali. Eu não sei se vou ficar sem citar nome assim, mas assim, o Pedro e o Paulo Vitor. O Jean não existia nessa cena ainda. Não tinha nada a ver com o Jean. Jean não tinha nada a ver. Jean era só um organizador. Era só um organizador do evento, estava ali só para ajudar. Então, o Paulo Vitor foi servir um chopp e tinha um outro ali que estava também, que era o Pedro. E nisso, o Paulo Vitor bateu na mão do Pedro. Falou, sai daqui, você tá louco? Sai daqui, vai pro final da fila. E o cara que ele bateu era um estudante, estudava com o Jean. Aí ele falou, você tá doido, você quer só um copo? Não, se você quiser, você vai pro final da fila. E pegou no colarinho do Pedro. Você não sabe quem você tá mexendo. Segurou no colarinho, ele falou, você não sabe o que se chama, arrancou o canivete, mostrou o canivete. Você não sabe quem eu sou. Aí ele se afastou. Nisso, o Jean chega.
O que está acontecendo? O que está acontecendo? Falou, não, você quer saber o quê? Aí o Paulo Vitor já vai para cima de João. O que está acontecendo o quê? Você quer saber o quê? Ali ele já estava afoito, já estava afoito, porque ele tinha mostrado no canivete. E ele segurou no colarinho do Jean, o Jean também segurou no colarinho dele. E nisso os dois ficou segurando ali e os dois começam a se atracar. Aí nisso separou. Mas o início de tudo, o motivo, foi o copo de cerveja. Futilmente, separou. Ele podia ter ido embora. Nesse momento não aconteceu nada. Nada. Aí separou. Aí que eu falo, aí que vem a futilidade maior. Porque ele teve a chance. De ir embora. E testemunhas confirmaram que depois que ele separou, o processo é público. O que eu estou falando aqui é público, o processo ele não tramita em segredo de justiça, qualquer um pode ter acesso, a mídia, radialista, jornalista, estudante de direito, qualquer um pode ter acesso ao processo, ele é público. Então, quando ele separou, o Jean chegou, que a turma separou, ele teve a chance de ir embora. E eu perguntei, indaguei diversas testemunhas, inclusive o Pedro, eu falei assim, ele tinha a chance de ir embora? Indaguei a testemunha. Foi, tinha. Alguém impedia ele de ir embora nessa hora que ele separou? Não, ele podia ir embora. Alguém estava segurando ele nessa hora? Não. Aí que eu falo. Era tão fútil o motivo dele, ele sacou do canivete. Nesse momento, haviam pessoas que seguravam o Jean, seguravam ele, tentando, e perguntavam. E esse testemunho falava, indagava para ele, falava assim, calma, Jean, calma. E ele respondia, esse testemunho falava, eu tô calmo, Jean, não, eu tô calmo. E nisso, o acusado, ele poderia desistir, ele podia ter ido embora, mas isso que eu falo, assim, foi fração de tempo. Ele levantou de lá, tomou um outro caminho, que não foi o do arrependimento, ele levantou, veio por baixo, esfaqueou, deu uma canivetada fatal daqui, diretamente no coração dele. A lâmina era um pouco mais de 8 centímetros, perfurou o coração 3 centímetros, foi fatal. Então, o motivo, que foi a pergunta, eu que deixo você e o ouvinte da Prosa e Café ter essa consciência. O quanto é fútil você, às vezes, discutir com um amigo, às vezes você discutir por causa de um chopp, às vezes você discutir nas redes sociais. Então, tem tanta futilidade que essa, para mim, eu tento entender até hoje. Realmente não dá para entender mesmo. Não dá para entender. Fala assim, foi um copo de chopp. Eu falo assim, foi um copo de chopp, foi soberba, iniciou por esse copo de chopp. Iniciou pela soberba, iniciou pela arrogância, iniciou pela falta de compaixão com o ser humano, porque ele teve a chance de desistir. Ele não foi ali para festejar. Porque ele ameaçou uma primeira pessoa, mostrou o canivete para essa pessoa a primeira vez, então ele já estava mal intencionado. Ele não estava ali para confraternizar, ou divertir, ou conversar com alguém. Ele estava ali já mal intencionado. E assim, hoje a gente vê os adolescentes, o Douglas, discute por tão pouca coisa igual essa, né? Vai para lugares impróprios para fazer festa, né? Faz algazarra até horas tarde da noite aí, e sempre tem essas coisas. Você não sabe, às vezes, se a pessoa está com a faca, você não sabe a pessoa se está com canivete, se está com estilete. Para cometer um crime, basta pouca coisa, Douglas. A futilidade do ser humano é tão pequena. Qual foi o primeiro crime cometido no mundo? Você sabe, Douglas. Foi Caim. Ele ceifou a vida do irmão dele para um ciúme de oferenda a Deus. E foi por uma pedrada e paulada que ele matou o irmão dele. Uma pedra. Nem arma tinha, Não tinha. O primeiro crime foi cometido com um irmão contra um irmão. Agora, se você está numa fila de chopp ou numa briga com um colega, você fala assim, olha, se Caim com Abel teve uma discussão e um acabou falecendo, caso de uma oferenda a Deus, esse cara aqui pode fazer qualquer coisa por bem menos futilidade que seja. Então, o motivo do fato em si, está estendendo,
eu acho que é tão reprovante, eu repudio tanto, que até hoje eu tento desacreditar que o ser humano ele pode se caracterizar um copo de chope como vale mais que uma vida. Não pode, Douglas. A minha vida não vale mais do que a sua. E nem a sua vale mais do que a minha. E nem a do Douglas vale mais do que os nossos ouvintes, e nem a dele vale mais. Mas você tem que aprender a respeitar a vida do outro. Isso é fato. Talvez não era o momento desse cara estar lá. Se você tiver de mau humor, muitas pessoas falam, eu estou de mau humor. Então, melhor nem sair de casa. Isso. Né? É melhor você não sair. Porque às vezes tem uma pessoa, tem muitas pessoas que falam assim, eu estou tão triste, tô de mau humor, vou sair hoje. Não é melhor. Abre a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Vai conversar com seu filho. Buscar paz espiritual, né? Fica sozinho. Vai para um lugar e fica sozinho e reflita na sua vida. Porque às vezes se você estiver dentro da sua casa, seu lar, você está protegido. Então você não vai buscar futilidade numa festa ou num evento, porque ali você vai acabar ofendendo alguém, que alguém às vezes esteja mais pior que você na situação. Talvez a mulher tá brava, talvez o cara brigou com a mulher, talvez o cara brigou com o pai, talvez o cara está com um problema financeiro, está com um problema na empresa dele. Então é melhor você não procurar, porque sempre tem pessoas que são capazes de tirar a vida com um pedaço de pau, uma pedra e até com um canivete, como foi o motivo fútil acontecido com o Jean. E de graça, né? De graça. Doutora Eduvigem, desde esse dia fatídico até acontecer o julgamento, se passaram mais de 10 anos. A pergunta que ficou no ar, por que demorou tanto acontecer esse julgamento? Sim, de fato, bem lembrado, né, Douglas? Não é normal. Vamos você utilizar da hipocrisia para falar que foi rápido, que é normal no sistema judiciário. Infelizmente, demorou bastante e é vergonhoso a gente falar assim que um julgamento possa chegar a 10 anos. Mas o que pode ter acontecido que demorou tanto? Tem dois fatores que eu sempre falo. Primeiro, é a falta, de fato, de bom senso das partes que envolventes no processo. Porque um processo, ele demanda de comunicações, ele demanda de intimações, ele demanda de praxe. Num procedimento desse, tem que ouvir testemunhas, tem que ouvir testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, tem aquela fase do inquérito que demora a ser investigado, a ser apurado, depois tem a fase das defesas, tem a fase das audiências. Eu acho que esse processo ele deveria ter sido concluído no máximo em 4 anos. Quando eu fui convidado para ajudar, para estar auxiliando essa família como assistente de acusação, advogado, contratado pela família do Jean, eu estranhei a princípio, porque de fato eu achei que já tinha um tempo mais que razoável. Então eu fui analisar algumas coisas que poderiam ter sido mais rápido. Muitas férias de magistrado, férias de Ministério Público, advogado tentando localizar a testemunha, promotor tentando localizar a testemunha, o advogado que não pode ir na audiência. E tudo isso tem que ser respeitado. Porque tem um princípio constitucional nosso, Douglas, que chama direito do contraditório e ampla defesa. Direito da publicidade da intimação. Tem que publicar, intimar. Se a testemunha não foi intimada, ela tem que ir. Tem o princípio do contraditório, que tem que ouvir as testemunhas da acusação. Então, o procedimento nosso é muito extenso ainda. Tem que enxugar? Tem coisas que dá para melhorar? Dá. Poderia ter enxugado uns 6 anos e ter resolvido com menos prazo. Lógico que tem a demanda de muitos processos, poucos magistrados, poucos envolventes no Ministério Público. Poderia ter mudado? Sim. Essa situação poderia ter resolvido mais rápido? Sim. Então são 2 fatores. Um que tem que respeitar o princípio do contraditório, que é a parte da defesa das testemunhas, e o outro é um princípio da falta de demanda. Pouco magistrado, pouco serventuários, e isso acaba que atrasa muito. No oferecimento de Ferreira Auto Center, eu vou fazer mais uma pergunta. Doutora Eduvigem, nesse caso, Jean Paiva, você acredita que a justiça foi lenta? Douglas,
eu não acredito, eu tenho certeza, morosidade extrema, né? Vergonhosa pela a brutalidade do crime, pela forma de execução, pelo descrédito de acreditar que isso pode demorar tanto, sendo que tinha motivos para julgar mais rápido, não tinha questão temerária que dificultasse o julgamento, não era uma coisa cabalmente difícil de ser julgada. Então, assim, foi uma morosidade injustificável, porque já tinha provas, já tinha laudo, tinha depoimento, tinha todas as provas que alicerçava 100% uma condenação. E eu até digo mais, no início teve um trabalho realizado que poderia ter sido melhor, né? Quando eu conheci o promotor que atuou no júri, o doutor Eliseu, eu descobri que tem pessoas que são colocadas na vida da gente para ajudar. E eu sempre falei para a família, eu falei para ele, deixei bem claro, falei assim, olha, tá muito demorado. E você sabe, era para ter sido realizado esse julgamento em novembro do ano passado. Ele foi redesignado por algumas outras questões, eu acho que até daqui a pouco você pode até querer saber, para março. E quando entrou esse promotor, o doutor Eliseu, um cara que apareceu na vida da família, qual tive o prazer, um cara excepcional, um promotor justo, um promotor assim, que é envolvente com a injustiça, que envolve para aplicar aquela justiça justa. E eu acho que ele hoje faz parte das orações da família Paiva, porque eu consegui ver nele que ele não era um promotor que gostava de enrolar, de demorar. Ele queria entregar o resultado para a sociedade, principalmente para a família. Então eu acho que antes disso demorou bastante, porque eu acho que precisava mais de uma atenção, precisava mais de carinho. E tudo que a gente faz com carinho, igual a gente faz e demonstra, as coisas resolvem. Então eu acho que antes disso, de eu ter aceitado ajudar tudo, ter participado, demorou bastante. E igual eu falei, foi injustificável a demora. Se fosse para me pautar de A a Z, eu pautaria com uma coisa que eu nunca vou esquecer. A lágrima da família Paiva está escrita até hoje no coração de todo mundo que foi lá. Mas, e cada um que foi lá sofreu durante 10 anos. E esses 10 anos justificou num julgamento que demorou 8 horas. Agora, me explica aqui, como que uma coisa se julga em 8 horas e acontece com 10 anos? Então, você tem que sofrer demais. Então, esse sofrimento, essa demora, essa falta de compaixão de realizar um julgamento tão simples, acabou transformando numa justiça justa. Teve a demora, sim, injustificável, sim, mas essa demora teve um resultado positivo, que durante 8 horas conseguiu entregar para a família dele um julgamento que, de alguma forma, ameniza o sofrimento de uma demora da justiça tão inexplicável. Você já tem aí em seu currículo, durante a sua trajetória como profissional nessa área, já são mais de 30 júris, né? Douglas já está nos 30, eu nunca tive essa curiosidade de saber, mas eu já estou chegando nos 33 para 32 júris que eu realizei nesse longo ano da advocacia criminal. E é uma paixão mesmo, assim, que não tem como falar, você gosta de área familiar. Não, eu nasci para ser um advogado criminalista mesmo, gosto da profissão que eu exerço, sei dos riscos que eu tenho, mas sou precavido para tudo e sou, assim, planejado para ajudar. Eu já atuei para pessoas que não têm condição financeira de nada de me pagar. Eu atuo de forma particular, sim, mas no início, assim, quando eu vejo que a pessoa
a gente sente, Douglas, quando a pessoa fala a verdade, sabe? Eu já fiz júris que a pessoa não tinha condição a mínima de me pagar. E quando a gente é acionado, a gente faz um juramento. Quando você pega a toga, você faz um juramento para aceitar ser um advogado, você cola grau, faz colação de grau, você faz um juramento pela justiça e defender os mais pobres e íntegros. Então, quando chega pessoas que não têm a mínima condição de me pagar, eu olho e sinto, falo, não, eu tenho o dever e tenho o compromisso também com as pessoas mais caras. Então, sempre eu pego 1 ou 2 por ano, assim, e faço gratuito. Eu faço porque eu não posso me entregar ao luxo só financeiro. Né? Existe a satisfação também. Né? Eu gosto de ajudar. Então, esses 32 para 33 juros que eu já fiz muito gratuito. E quando eu faço com paixão mesmo. Eu faço porque a pessoa me cativa e eu acredito nela. Eu passo a acreditar. E ao longo desses mais de 32, 33, mais de 30, é comum um julgamento por assassinato demorar tanto tempo, até mais de 10 anos? Isso é normal? Eu já tive alguns casos que demorou mais que 10 anos. Demorou por N coisas. E são sempre, às vezes, alguns diferentes. Esse caso específico, eu já explanei o motivo que eu não vejo uma justificativa para demorar. Mas tem outros que eu já participei que foram por falta de comunicação de praxe mesmo. Né? Ou a família demonstrou interesse, ou estava com medo, ou já vai ficando no esquecimento. Mas assim, esse foi um dos mais longos que eu já participei. Eu já me envolvi em casos que o crime aconteceu no ano seguinte realizou o júri, no máximo 4, 5 anos. Esse foi um dos pouquíssimos que eu já vi demorar. Demorar tanto assim, né? Segundo as notícias que nós acompanhamos, esse crime, esse caso comoveu tanto, foi muito noticiado, teve muita mídia cobrindo. O julgamento chegou a ser adiado por ausência de advogado, promotoria. Como é que se explica isso? A ausência desses profissionais num julgamento de extrema importância. Douglas, o crime aconteceu em 2013, certo? Em 7 de 2013. E passou por toda a instrução do processo, ouviu-se testemunha, teve recursos, né? Tem que respeitar, igual eu falei anteriormente para você, tem um princípio que chama contraditório entre a defesa. E esse julgamento foi marcado primeiro para novembro de 2023, ano passado. Estava com a data marcada. O promotor era uma promotora. A promotora já havia sido intimada em tempo hábil, há 1 ano atrás ela já sabia desse júri. O advogado também já sabia do júri. Então, designou-se para novembro, eu assumi o caso em novembro, faltava pouco mais de 25 dias, eu aceitei, assumi o caso, faltando 20 e poucos dias para o júri, que seria em novembro do ano passado. Fiz todo o resumo apoiado que seria necessário e fomos preparados, estudamos para realizar o julgamento naquele dia, novembro de 2023. E eu tive o contato que o júri não seria realizado. E lógico que a gente passar aquilo para a família é uma coisa decepcionante, né? Difícil, né? Amigos estavam ali, família, primo, irmã. Tinha muita gente ali que estava ali para entregar a justiça para a família e queria se dizer. Então, foi muito decepcionante. E quando, chegando à pergunta, e quando você sabe qual foi o motivo, é totalmente displicente. É repudiante, é a forma, porque teve o advogado anterior que justificou que estava com enxaqueca e que não poderia realizar. Enxaqueca, dor de cabeça. Ele juntou o atestado 1 dia antes do júri, falando que estava em enxaqueca. A promotora não justificou nenhum motivo, tanto é que a juíza, quando abriu a sessão, leu os motivos que o júri não seria realizado, que o advogado estaria com enxaqueca, apresentou em atestado médico, falou que não iria. E a promotora não foi, simplesmente não justificou. Justificou que estava com excesso de trabalho. Isso é justificativo, sim. Para mim, isso não é justificar.
falar que estou com excesso de trabalho, ela estava ali para isso, né? Excesso de trabalho, advogado tem, o radialista tem, o Douglas tem. Todo mundo Todo tem. mundo tem um excesso Todo de mundo trabalho. faz, né? E todo mundo faz, Douglas. E aquilo já estava marcado no ano. Ela falou que estava com excesso de trabalho, que não ia, que não tinha jeito. E até a juíza, a doutora Natália, ela tentou encontrar um outro promotor lá. Mas não tinha disponibilidade. Mas eu não poderia sair dali sem uma outra data marcada. Falei, doutora, eu quero uma data. O pessoal que está aqui, ele precisa de uma outra data. Eu não vou sair daqui. Isso é uma falta de respeito com a família. Nós saímos de longe, essa família de Itapaci, esse pessoal que está aqui precisa de uma data. A justificativa da promotora está com excesso de trabalho, eu também tenho, a senhora também tem. O advogado eu não vou falar, se ele estava doente, tudo bem, eu até entendo. Estou doente, mas a promotora com excesso de trabalho, eu também tenho excesso de trabalho. Eu acho que também a gente tem excesso de trabalho, mas tem que ponderar pelo respeito e respeitar o familiar da gente. Poxa, fiscal da lei, esse nome chama promotor de justiça. Promotor é o fiscal da lei, Douglas. Eu, francamente, fiquei desacreditado que uma pessoa poderia justificar por excesso de trabalho que não participaria do júri de tamanha magnitude. Um jovem de 21 anos tem a vida ceifada, uma briga banal, fútil, ou seja, é desmerecer ou não acreditar que o sistema judiciário poderia ter sido aplicado ali naquele dia. Mas Deus não escreve nada torto, ele escreve reto. Ele escreveu retinho para novembro, para dezembro, para janeiro, para fevereiro e para março. E a justiça justa dele chegou em março. Então, esse foi o motivo. Assim, o motivo que tive que repassar para a família. E, graças a Deus, eles entenderam, falaram, esse foi o motivo. Eu também fico destracerado com essa forma. Mas foi suspensa a sessão um pouco e ela falou, olha, eu vou arrumar a data mais próxima, doutora do Virgem. Falei, não, eu não saio daqui sem uma data. Eu preciso de entregar uma data para essa família. Não por mim, doutora, mas pela família e por todo mundo que está aqui hoje. E assim foi feito. Aí marcou já para 4 meses logo na sequência, que foi em março, quando se realizou de forma definitiva e teve a condenação. No oferecimento de Casa de Carnes do Didi, está no ar o nosso Prosa e Café, com essa prosa onde nós estamos conhecendo um pouco mais sobre o caso do jovem Jean Paiva, que foi assassinado brutalmente há mais de 10 anos. O julgamento foi muito demorado. Graças a Deus aconteceu. E o doutor Edu Virgem está aqui nos contando como que foi que aconteceu tudo isso. Com toda a minha leiguice em relação às leis e aos julgamentos, mas fui intimado a ser júri, fazer parte de júri popular aqui na cidade de Itapaci. Ok, até aí tudo bem. Lá na intimação fala que se eu não comparecer, eu posso até ser preso por isso, né? Aí fica aquela questão, doutor. Se eu não compareço no júri, eu posso ser preso. Agora, os profissionais que deveriam estar à disposição, como o caso da promotora, ela simplesmente não foi. Tem algum problema para ela? Ela vai ser presa também? Ou vai haver algum tipo de punição? Ou simplesmente fica assim mesmo, dessa forma? Douglas, foi boa essa pergunta sua, porque isso já foi resolvido, porque no próprio dia que ela não foi, a magistrada determinou a imediata oficialização do CNJ para apurar os fatos. Ou seja, ela tinha a obrigação de estar lá e justificar de uma forma muito coesa seu motivo. E ela não vai ser presa, mas ela vai responder por um procedimento administrativo dentro do Ministério Público. A gente não está acompanhando esse fato externo do processo, mas no dia em questão, a juíza tomou os procedimentos, encaminhou a ausência, a falta dela injustificada para os órgãos da corregedoria dela para tomar as medidas cabíveis. Então ela poderá sim sofrer uma punição administrativa aí do órgão dela. Muito bem. Doutor, qual foi a pena que o assassino recebeu? A pena fixada definitiva dele é de 12 anos.
né? Ele foi condenado pelo Corpo de Jurados de Anápolis por homicídio qualificado por motivo fútil. Então, essa pena ela poderia ter sido fixada assim de uma forma mais agravada. Isso já sendo motivo já de recurso já, né, pela acusação. E ele pegou 12 anos a iniciar o regime de forma fechada. Fechada é deitado na unidade prisional mesmo. Preso mesmo. Preso, é recolhido mesmo. Porque tem a gente fala assim, o semi-aberto, né? E fala o aberto. Então, o semi-aberto tem alguma forma de monitoramento. O semi-aberto tem um monitoramento também, mas tem algumas permissões para sair da unidade, ou até mesmo algumas unidades de prisão com um trabalho de externo, de indústria, de comércio, com parceria, a gente pode até sair também, mas a princípio fica fechado, semi-aberto também. Mas o regime inicial dele foi fechado, recolhido, e hoje ele encontra-se recolhido na unidade prisional de Anápolis. Já saiu de lá com o mandato de prisão expedido de forma imediata. Houve, após o processo, após finalizar ali o julgamento, a pena ter sido já definida, o Ministério Público chegou a entrar com a ação para aumentar essa pena? Como que foi? Douglas, a pena foi fixada, eu vou até ficar. Tem uma forma de fixar a pena. A pena é fixada de acordo com o jurado condena, fala assim, olha, ele é condenado por homicídio qualificado, homicídio simples. E o grau de valoração da pena, quem faz essa aplicação é o magistrado, não é o jurado. O jurado fala assim, olha, o Edovício está culpado, o Douglas está culpado. O jurado só define isso. Isso. Como que vai ser aplicada a pena dela, tem um procedimento. E na lei a gente chama isso o procedimento trifásico, que é o artigo 59 do Código Penal. Que a juíza primeiro vai fixar uma pena base, 3 fases. A fase da pena base, causa de aumento, diminuição, causa de agravante e atenuante. Então, o que é causas que agravam? A forma que foi praticado o crime, causas que diminuem a pena, isso tudo é aplicado. Então ele teve uma forma que atenuou a pena dele, que a gente fala confissão. Quando o cara confessa, ele tem o direito de fazer a redução na pena dele de 1/6. Então vamos lá. No 59, a primeira forma de aplicar a pena, pega a pena base. A pena base dele ficou só em 15. Na outra sequência, não teve caso de aumento nem diminuição. Mas ela teve a confissão. E ela reduziu em 6, ela fixou em 12. A princípio, ele tinha o direito de recorrer em liberdade. Mas como ele demonstrou, ele respondia o processo de liberdade. Ele respondia o processo de liberdade. Mas durante todos esses 10 anos, ele tinha condições para ele responder esse processo de liberdade. E uma das condições dele responder esse processo de liberdade era comparecimento periódico na justiça. E ele não comparecia? Não comparecia. Não podia se ausentar da comarca, recolher na sua residência em períodos noturnos, até as 21 horas ele tinha que ter. Então foi demonstrado isso no processo, a juíza verificou que ele não cumpria essas medidas. Então essa pena foi valorada em 12 anos. Então ela foi valorada em 12 anos. Então aí o magistrado faz o quê? Ele pegou lá o 59 do Código de Processo Penal, do Código Penal, e falou assim, olha, ele analisa assim, como que eu vou fixar a pena base? A conduta dele, o grau de reprovabilidade da culpa e a personalidade dele. Personalidade, culpabilidade, personalidade, conduta dele. Então ela fixou lá, de 15 estava menos 1, 12. Ela não pode ir menos que 12. Ela não pode ir menos que o mínimo. Que homicídio qualificado, o homicídio simples, ele é de 6 homicídios simples, quando não tem qualificadora. Quando não tem qualificador, ele é de 6 a 20. Então 6 a 20. Não pode ser menos. O mínimo é 6. Não pode ser menos. Ir lá e aplicar o mínimo. Não pode. O qualificado, ele é de 12 a 30. Então 12 a 30. Ela poderia ter começado com 20. Ela poderia ter começado com 18. Ela poderia ter começado com 30. Como com 25. Mas ela começou com 15. E aplicou a redução da confissão. E aí sim, a pena é pequena? Sim, é pequena. Tanto é
que é onde que eu chego com essa pergunta, né? Falei tanto aí que esqueci quase praticamente de responder a pergunta, mas eu tive de fazer essa apanhada para você entender. Então ela ficou só em 12, o mínimo. Então ela não pode abaixar mais, porque ela já está no mínimo, que é de 12 a 30. Então ela fixou o mínimo. Aí, quando terminou o júri, que ele foi condenado, a gente chegou num bom senso, o promotor falou, doutor, nós vamos recorrer, né? Falei, agora, nós já fizemos, já de praxe, de início, na própria ata, já fizemos o recurso e as argumentações já foram apresentadas. A primeira delas é que o grau de valoração que ela utilizou foi pequeno, porque a conduta dele não é boa, a personalidade dele é arrogante, né, demonstrou de uma forma no processo que não é com a verdade, e a confissão que aplicou para ele de 1/6 não pode ser aplicada para ele, porque todo o processo ali não adiantava ele fazer a confissão para ter esse benefício, porque tudo ali já indicaria, já tinha toda a prova cabalmente demonstrava que ele tinha sido o autor, que ele já tinha confessado e que ele já era o autor e agiu com motivo fútil. Então a confissão dele foi feita para aplicar a pena de uma forma implícita demais, que não precisava da confissão dele, que a gente já tinha certeza que ele estava sendo condenado pelas provas que já estavam no processo. Então tem que tirar essa diminuição na pena dele de 1/6. Então esse recurso foi feito com base também na pena base, que a gente entende que ela utilizou um parâmetro um pouco inferior, a gente entende que ela deveria ter começado com 20, e a gente está estudando essa possibilidade, já foi feito o recurso, para estar fazendo essa sustentação oral no dia do julgamento, para aumentar para 20. É isso que a gente espera. Doutor, para que o nosso público entenda, no oferecimento de Dinâmica Soluções Agropecuárias, eu vou perguntar para você, para que o nosso público possa entender. Enfim, o assassino do jovem Jean Paiva, ele vai ficar preso durante quanto tempo? Douglas, é assim, tem alguma coisa que a gente tem que explicar. O direito sempre tem um porquê a mais na pergunta que a gente tem que explicar, senão o ouvinte também vai ficar com a pergunta no vácuo aí sem poder entender. Quanto tempo, então? Tem uma coisa nova que vocês talvez já ouviram falar aí, pacote anticrime, né? Pacote anticrime. Como que vai fazer isso? Porque o pacote anticrime, ele veio para abrandar a forma de progressão de pena. Foi para, dificultar a forma de o cara pegar uma progressão ali, do fechar para o semiaberto. Esse crime dele foi acontecido em 2013. Então, a princípio, para ele progredir de pena, ele tem que cumprir 2/5. 2/5. Por que 2/5? Porque o homicídio, o crime dele é um crime hediondo, ele é primário, então, a princípio, ele tem que sofrer a progressão na pena pela lei antiga, 2/5. Isso é uma discussão muito grande ainda. O tribunal ainda discute, porque ele tem um pacote anticrime e tem a lei de execuções, né, que é a lei de execuções em si, que mudou, que o certo ele teria que cumprir 50%. O pacote anticrime hoje fala que ele tem que cumprir 50%. 50% fechado. 50% fechado. Mas só que tem um entendimento, fala que a lei de execuções penais, ela não se ela pode se retroagir, né? Mas aí tem o Código de Processo Penal que fala, o princípio da irretroatividade da lei penal, só pode retroagir para beneficiar o réu. Nessa condição, a lei de execução, se ela retroagir para ele, ela não vai beneficiar ele. Esse tem uma discussão muito grande nas cortes superiores, no TJ, está sendo debatida ainda se haverá ou não a retroatividade, seja para beneficiar ou não na fase da execução. Então, assim, ao meu ver, é um problema aí que o advogado dele vai encarar aí pela frente com os tribunais aí, se ele vai cumprir os 50% ou os 2/5. 2/5. Mas, a princípio, pela possibilidade da irretroatividade para prejudicar, eu creio que ele vai cumprir os seus 2/5 de pena em regime fechado. Mas estou tomando com base os 2/5, né? Pode ser que essa pena de 12, a gente tenha uma análise praticamente certeira que essa pena dele vai ser aumentada. Vai ser aumentada e a família busca isso ainda, e eu acho que com certeza eles vão ter êxito nisso aí.
Eu espero que eu tenha respondido, porque Entendi. eu gosto sempre, igual eu te falei, o direito sempre tem um porquê, né? Sempre tem um Sempre porquê, tem um porquê. sempre. Sempre tem exceção, né? O médico não tem exceção, a cirurgia falha ou dá Não dá certo. certo. O direito, ele sempre tem uma cadeia. Tem a É. Constituição, tem as leis federais, tem as estaduais, tem as municipais, tem as extras, tem muitas coisas. Então tem as doutrinas e tem as jurisprudências, tem as... É. Então sempre tem Sempre tem olha, não tem porquê. essa... Tem certeza? Não, Não tem. tem. Sempre tem uma coisa. Num dito assim mais popular, tem as brechas da lei. Né? Exatamente. São as brechas da O jargão lei. popular aí tá 100% Então, certo. uma média aí, 2/5 de 12, uma média aí de 2 e pouquinho. Três, né? Eu não 3. sou muito bom de matemática, mas é mais ou menos isso aí. 3 anos, para 3 meses. 3 anos e pouco. E isso se mantém os dois. Doutor, esse caso teve uma repercussão muito grande, foi muito veiculado, muita mídia. Com certeza devem ter outras famílias em situação parecida, com julgamento, que às vezes está demorando e tal. Como que essas famílias devem fazer para tentar evitar que julgamentos como esse, que já deveriam ter acontecido, ainda não aconteceram? Como que elas devem proceder? Qual que é... Existe um caminho para a família falar, não, eu preciso resolver essa questão. O que fazer numa situação como essa? Douglas, de fato, isso não é tão diferente do que você possa acreditar, porque tem mesmo. Muitos não sabem o caminho, mas você que se tiver algum problema assim relacionado com o familiar, eu te oriento a o que primeiro? Procure informações. Procure um advogado da sua confiança, um advogado da sua família, um parente seu. Peça para verificar, porque a família ela é o esteio de uma resposta justa. Tudo que é esquecido e deixado para trás pode ser que caia no abandono. E tudo aquilo que caia no abandono pode ter uma decepção depois e pode sair muito caro para a família. Então procure o atendimento no fórum, vai lá na vara criminal, peça para saber como é que está o processo é público, pede um código de acesso, fala assim, olha, que hoje o processo ele é digital, não é mais físico, nós estamos vivendo um mundo de migração dos processos físicos para os processos digitais. Vá ao fórum onde aconteceu, onde tramita esse processo familiar seu, vá na vara criminal, peça ao serventuário, ao escrivão, o código de acesso do seu processo. Ele vai dar um código para você, ele vai te ensinar como você vai entrar no processo. Você vai entrar e vai consultar. Se você for leigo, não conseguir ler, interpretar, se está faltando uma diligência, se está faltando uma testemunha, se está faltando procure um advogado que você conheça, um familiar, um amigo seu, ou uma pessoa que não for advogado também vai poder te auxiliar. Vá no Ministério Público, vá no fórum, vai lá, porque o promotor é o fiscal da lei. O promotor, ele é o autor titular da ação penal. Então vá no Ministério Público, peça informação, indague, questione. Vou denunciar, vou na corregedoria. Não, vá lá, tente saber. Vá ao promotor, minha família passou por esse problema, meu filho, informe-se. Vai lá, cobre, fala, eu quero um julgamento, o que eu tenho que fazer, o que eu posso ajudar, o que está faltando. Cada caso é muito difícil, mas você tem que saber, porque às vezes é uma coisa simples, às vezes está até atrás de você para você ser uma testemunha. Uhum. Às vezes está atrás de uma testemunha que você sabe, não, eu sei onde que ele está. Às vezes o promotor está atrás de uma testemunha para ser intimada no processo e o promotor não acha, o promotor vai em todos os dados que ele possui para achar essa testemunha e não acha, e o processo fica ali parado e o promotor vai nos dados, procura e não acha. Aí às vezes você chega lá e fala, doutor, como é que está meu processo, meu filho envolveu nisso? Aí eu, não, estou atrás dessa testemunha aqui. Não, eu sei onde que ela mora lá na esquina. Já resolve um problema. Então, a princípio vá ao fórum, procure informações sobre o processo, contrate alguém que você confia, uma pessoa que saiba dar umas informações. Se você não tiver, não tem condição de pagar, procure a OAB. A OAB vai indicar um advogado de forma gratuita para você, para te auxiliar e para te respaldando aí de
de um futuro encalço, de um julgamento que poderia ter sido dado mais rápido, talvez para uma coisa bem simples. No oferecimento de Diniz Celulares, eu vou perguntar para o doutor Edu Virgem. Nesse caso do Jean, houve muita mídia, né? A família do Jean Paiva se, assim, divulgou bastante e gerou uma comoção, porque realmente, né, o caso foi uma tragédia. Você acha que a mídia, a pressão da mídia, até mesmo com relação à justiça, isso pode ter ajudado para que o julgamento acontecesse? Douglas, eu já faço uma pergunta afirmativa. Se a mídia não tivesse em cima, acho que o resultado talvez poderia ser até diferente do que foi. Você, como um profissional, radialista, locutor, sabe o quanto é importante a mídia. Sim. E hoje em dia, a mídia, ela abraça tantas pessoas que hoje mesmo, a gente pode estar lá na América, pode estar no Sul, na África, a gente pode estar acompanhando o Prosa Café. Qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Sem barreiras. Então, a mídia, ela é isso, né? Quantas vezes você já foi radialista, né? É um radialista nato, nativo, e sabe que quantos ouvintes ouviram e ouvem lá no pé de serra, naquela fazendinha, longe, né? Que está com o radinho ligado lá e sintonizado, e fala assim, esse é o Douglas Faria. Quantas pessoas? Então a mídia, ela tem um papel fundamental e importante. Porque Douglas, isso foi em 2013. Sabe quem não esquece? A família que não esqueceu a noite de sono. O José, a Dona Helena, primo, tio, sobrinho, amigo, né? Essas pessoas não esqueceram de quem foi o Jean. Eles não passaram um dia sequer. Mas eu posso ter esquecido, o Douglas pode ter esquecido. Mas a mídia restaura a história e guarda situações que o tempo nunca vai apagar. A mídia, ela foi escrita, a primeira mídia mais produzida, mais escrita, que nunca foi esquecida, é a Bíblia. A Bíblia até hoje ela transmite a informação que ninguém vai poder apagar mais. Mas verdade. Ela transmite informações que não vai ser apagada. Então a mídia, ela resgatou o sofrimento. Eu digo assim, ela foi tão importante quanto mais uma pessoa que foi ali para entregar a justiça para a família. Porque ela sentiu a dor, ela sentiu a noite de sofrimento de uma mãe, ela sentiu... Então hoje aqui eu quero parabenizar você, que é um profissional da área de comunicação. Eu te parabenizo. Obrigado, doutor. Eu te parabenizo pelo que você é, pelo que você representa, pelo que a mídia é hoje. Porque a mídia resgatou uma história triste, uma história que não queria reprisar. Porque a mídia não gosta de reprisar, de falar essas coisas. É uma coisa que dói e machuca, mas é o necessário. Foi o necessário. A mídia teve junto, comunicou, abraçou a família, igual você falou. Abraçou a família, abraçou a causa, quis saber como foi, a mídia quis saber onde foi, como que foi essa história, por que isso aconteceu. Né? Hoje a gente pega um caso desse e fala assim, não, teve o papel fundamental porque já tinha caído no esquecimento. A memória da gente é curta. Eu praticamente... Até sempre falo, olha, às vezes a gente não lembra do que aconteceu na semana passada, mas a família do Jean lembra o que aconteceu. Lembra. Não esquece. Então, a mídia, a comunicação, pelo Instagram, pelas páginas, pela rádio, por você também, que demonstrou essa preocupação com a família. Então, a mídia hoje, eu parabenizo utilizando você aqui hoje. Muito obrigado. Muito obrigado por fazer parte desse quadro da mídia social aí, que tem um papel tão árduo, né? Que é trazer o conhecimento, trazer as divergências de opiniões, trazer aquilo que muitas pessoas não sabem e esclarecer o que muitos haviam tinham já se esquecido de fazer seu pré-julgamento sobre o caso. Muito bem, esse é o doutor Edu Virgem Aranha, um advogado criminalista muito bem conceituado, grande profissional, está aqui explicando para a gente, né, como que aconteceu todo esse processo aí entre o crime, o julgamento, a condenação, a pena.
e o desenrolar, né, de toda essa história. Doutor, agora vamos mudar um pouco o rumo da nossa prosa e eu vou perguntar para você o seguinte: o que é preciso ter? Porque com certeza muitas dessas pessoas que nos acompanham, nós temos muitas visualizações no YouTube, Instagram, o pessoal nos acompanha, graças a Deus. Muitos deles estão pensando em seguir uma carreira dentro da sua área, né? Então o que é que a pessoa precisa ter para se tornar um bom profissional, um bom advogado? Douglas, posso dizer um contexto histórico? Sim, Antes fique à de responder vontade. essa pergunta, talvez o estudante de direito ou o ouvinte possa ter a paciência, que a paciência é fundamental. Foi mais de 6 anos nós esperando a arca, ali esperando o dilúvio. A gente conhece a história de Jesus na Bíblia, até os 12 anos dele. E ele não foi com uns 12 anos, ele foi no templo, que a mãe encontrou ele no templo. Dos 12 anos aos 30, ele ficou escondido, ficou apagado na história. Não tem registro bíblico dele, tem? Não tem. Então ele ficou aguardando os 12 aos 30. Depois ele saiu pregando, evangelizando. Então ele teve a paciência de esperar. Ele teve a paciência de esperar para depois pregar. Noé teve a paciência de esperar. Tenha paciência. Porque Deus, se você tiver a paciência, Deus vai vir até você, Ele vai te honrar e Ele vai andar do seu lado, igual Ele andou do lado de Enoque. Deus andou só do lado de Enoque na terra. Então, se você tiver paciência, se você tiver a calma, esperar o seu tempo, esperar o seu momento, você pode ter certeza que Deus vai te honrar e Deus vai trabalhar junto com você e vai andar ao seu lado. Nunca seja desacreditado, nunca seja falar, não sou competente ou não. Sim, você consegue, você pode sim. Você nunca deve ir por uma audiência sem estudar seu adversário e sem saber como é que vai ser, para meditar. Você nunca pode ir para uma reunião, Douglas, não só para uma audiência, você nunca vai para uma reunião ou para uma entrevista de emprego sem estudar ela. Então, estude, você é capaz, é uma profissão honrada, não é uma profissão de fraco, é uma profissão de forte, de pessoas assim, muitas advogadas guerreiras, inclusive minha esposa, assim, que adora essa área também criminal. Então, assim, é uma área, uma profissão de guerreiros, é uma profissão que andam de armaduras 24 horas. Somos protegidos hoje pela forma que atuamos, pela forma que dedicamos. Então dedique, acredite, não tenha medo de dizer sou advogado, porque você é um doutor de opiniões e você estará na uma das melhores profissões e uma das mais honradas que existe. Doutor Edu Virgem Aranha, qual é a sua filosofia de vida? Douglas, minha filosofia de vida, eu acho isso uma pergunta muito assim, não motivacional, mas eu acho que ela é mais espiritual, porque eu acredito que a gente não se preocupa mais. Eu, particularmente, não me preocupo mais com a minha idade, com quantos anos que eu tenho. Eu tenho 40 anos. Eu tenho que preocupar, Douglas, com aquilo que me resta para viver. Douglas, você hoje, falta quanto tempo para viver? Te falta 2 anos? Não sabemos. Te falta 20? Então não comemore, só agradeça a Deus quando você acordar amanhã cedo fala assim, e abrir seus olhos, você fala, Deus, obrigado por mais um dia. E amanhã, agradeça de novo, obrigado por mais um dia. Então minha filosofia é isso, não o que eu já vivi, mas aquilo que Deus resta para mim viver ainda. Eu luto por mais um dia todo dia. Quando eu acordo e falo, Deus, obrigado por mais um dia de hoje, porque eu não sei se vai ser 5, se me resta 5, se me resta 10, se me resta 30. Deus, eu quero viver cada dia intensamente, porque o que eu já vivi, Douglas, eu já vivi. O que você já viveu, a gente não vai corrigir mais. O que a gente pode fazer é só pedir perdão. Mas Deus, minha filosofia é, Deus, obrigado por mais hoje. Me dá mais um dia, me dá mais um dia, me dá mais um dia. Agradeça pelo que você vai receber ainda. E o que eu te desejo mais aí, mais uns 100 anos, né? Obrigado, eu te desejo mesmo. Porque não é verdade, a gente tem que pedir mais dias na Terra. Então minha filosofia é essa, preocupar mais com o que está por vir ainda.
Muito forte essa sua filosofia. Parabéns, viu, doutor? Obrigado. Eu já sou seu fã, agora fiquei ainda isso? mais. Agora, por qual motivo que você escolheu? De repente você falou, não, eu vou me tornar um advogado. Qual foi o motivo principal que te fez escolher esse caminho? A profissão da advocacia, ela é mais um chamado, não uma escolha. A medicina, você escolhe. A engenharia, você escolhe. Eu acho que a advocacia, ela é chamada, um chamado. Um chamado por quê? Pelo mais pobre, pelo mais simples. Porque para ser um bom advogado e para ser advogado, Douglas, não precisa ser só um togante. Você tem que saber o que é que o cara vive. O seu cliente tem que ser o seu amigo. Você tem que saber o que ele vive. Ninguém vai no advogado se ele estiver bem de vida. Igual não vai no médico se não estiver doente. Quem vai no advogado é porque ele está triste. Ele está precisando de você. Então você tem que ser amigo. Então eu tenho esse lado muito, muito humano meu. Todo cliente meu que é próximo de mim sabe. Eu me envolvo de tal forma que aquilo parece que está acontecendo comigo. Porque aquilo ali é o que eu queria que alguém fizesse para mim. Ninguém procura um advogado porque ele é bonito, porque ele é rico, porque ele é isso. Não. Ele procura um advogado porque ele está numa situação difícil. Precisando, Ele né? está precisando. Então você tem que incorporar aquela situação, poxa, e trazer aquilo para você como se fosse com você, como você queria ser recebido por aquilo. É muito bom quando você chega num consultório e a pessoa trata você como se ela estivesse vivendo aquele problema. Então eu acho que eu escolhi isso para viver, porque eu vivo o problema da pessoa. Eu vivo intensamente aquele problema. Porque para você saber dar um bom resultado, não é só ser advogado, não é só ser engenheiro, por qualquer profissão que seja, empresário, você tem que viver aquela necessidade do cliente, você tem que viver aquela necessidade da sua clientela. E eu vivo a necessidade do meu cliente. Então eu acho que eu fui chamado para isso, eu não escolhi, acho que foi um chamado mesmo. E onde fica o seu escritório de advocacia? Meu escritório hoje fica em Itapaci mesmo, vai fazer mais de décadas já, né? Eu, a princípio, como eu formei em Goiânia, eu sempre falei, não, eu quero... Como eu estudei aqui em Itapaci, nasci aqui, fui criado praticamente aqui, eu escolhi Itapaci, então fico em Itapaci. Muito bem, doutor. Eu, mais uma vez, quero agradecê-lo, porque, com certeza, você tem tanto trabalho, em meio a tanto trabalho, conseguiu encaixar na sua agenda e estar aqui hoje com a gente, contando da sua experiência, falando também sobre esse julgamento que foi muito divulgado, onde as pessoas, né, participaram, direto ou indiretamente, mas muita gente participou. Parabenizo você, né, por ter tido êxito, né, em mais esse trabalho, e agradeço por estar aqui compartilhando com a gente esse momento e dizer que a porta aqui do nosso Prosa e Café vai estar sempre aberta para novas oportunidades, em novos assuntos, em novos temas. E muito obrigado mesmo. Douglas, primeiramente eu que te agradeço, né? Agradeço a você pela sua simplicidade, agradeço à equipe do Prosa e Café pela recepção, né? A toda a equipe envolvida com o trabalho. Também agradeço também a todos os parceiros do Prosa e Café, os seus parceiros, por acreditar nesse projeto seu que se define uma palavra simplesmente sensacional o seu programa. Obrigado. Sou fã de carteirinha, vou estar sempre torcendo, vou estar sempre ouvindo você. Eu sou fã de podcast, já acompanho alguns na internet, já acompanhava o seu. Fico muito feliz de estar aqui com você. Fico muito feliz de você estar com esse tão leque de parceiros que acreditam nesse trabalho, que é maravilhoso, que é sensacional, que age de uma forma totalmente imparcial. Você é um cara totalmente imparcial, não velado, tenta trazer a verdade, tenta trazer os problemas da sociedade. Você está de parabéns, vou estar torcendo por você, espero que você tenha mais sucesso, porque você já nasceu sucesso. Obrigado. Então, muito obrigado pelo convite, agradeço toda a equipe do Prosa Café, mais uma vez, seus parceiros, né? Então é isso, tenham uma boa noite todo mundo. Obrigado, agradeço principalmente também a vocês, ouvintes do Prosa Café. Obrigado, tenham uma boa noite.
Muito bem, esse foi o nosso Prosa e Café com o doutor Edu Virgem Aranha, advogado criminalista, atuante aqui na cidade de Itapaci, toda a nossa região. Eu agradeço a você por estar sempre nos acompanhando, nos prestigiando com a sua audiência. Compartilha, comenta, curte, manda esse link aí para mais pessoas, assim você vai ajudar no nosso desempenho aqui nas redes sociais. Tá? Não se esquece de assinar, ativar o sininho das notificações. Toda vez que tiver programa, você vai ser avisado e o próprio YouTube vai te avisar, tá certo? Um forte abraço, até na próxima terça-feira. Que Deus cuide de você, assim como Ele tem cuidado de mim. Obrigado e até lá.